O melhor caminho para você conseguir ganhar bem com o serviço de copy, gestor de tráfego ou web design, social media, não importa, é utilizando ou trabalhando especificamente dentro de um nicho de mercado, e eu vou te mostrar como que você vai fazer isso nesse vídeo daqui. Ou porque a Graciela Neves, nesse canal, a gente fala sobre... A gente não, eu falo sobre estratégia de venda para quem é copywriter, gestor de tráfego, web designer, social media ou qualquer outra profissão dentro do marketing digital. Então já deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos. E é o seguinte, olha só. Eu demorei um certo tempo para entender isso, mas de fato é muito melhor a gente escolher um nicho para trabalhar dentro dos serviços, dos mais variados serviços que a gente pode prestar dentro do marketing digital. É o seguinte, ó, por que eu vou te explicar rapidamente para a gente não ficar embolando nessa primeira parte do vídeo, mas por que eu demorei para... Na verdade, não é que eu demorei para entender, eu fui resistente para usar isso, porque, pensa só, vamos supor, se você faz só site, como eu o meu principal serviço é web design, né? É criar sites, né? Então, eu sempre tive resistência porque eu pensei, pô, eu faço tudo muito personalizado e eu poderia ficar com a visão um pouco... começar a fazer as coisas de maneira muito igual, o que eu não gosto. E eu não gosto realmente, assim, eu tenho um pouco mais de resistência de... não, eu vou fazer só para esse tipo de segmento e vai ficar tudo muito parecido, então eu gosto mais de diversificar, tudo bem. Mas a verdade é que quanto mais você faz dentro de um nicho, mais você vai ser reconhecido como especialista naquele nicho. E não só isso, mas você vai entender mais e sempre mais qual é realmente a necessidade dessas pessoas, tá? Então vamos supor que eu trabalho apenas com advogados. E aí, em outro vídeo eu vou falar mais especificamente sobre isso. Acaba que no final das contas, ao longo do processo, você vai começar a conseguir também trabalhar mais no sentido de estratégia, mais como copy, e talvez até como gestor também, porque uma coisa vai puxando a outra, né? Então, assim, quanto mais você entende daquele nicho, mais você consegue trazer soluções para essas pessoas. Você consegue entender mais sobre elas e você consegue entender mais o que elas querem do que elas mesmas, tá? Então, inclusive para você trabalhar com anúncio, você vai entender especificamente qual que é a dor dessas pessoas, o que elas estão buscando, o que elas estão precisando. Você de repente vai conseguir lá na frente trazer soluções que sejam até mais inovadoras do que as que você já traz para essas pessoas, tá? Então, quanto mais a gente atende esse grupo de pessoas, quanto mais a gente conversa com elas, quanto mais a gente entende do que elas fazem, é claro que a gente nunca vai ser um advogado, não é esse o objetivo, mas você vai entender mais qual que é o problema, qual que é a dor que elas estão passando, quais são as dificuldades que ela tem para as quais ela busca solução, né? Então, por exemplo, elas não conseguem atrair clientes, mas por que elas não estão conseguindo? O que está acontecendo com esse cara em específico que ele não está conseguindo? O que o outro está fazendo e que esse cara não está fazendo, e que é o motivo pelo qual ele não está conseguindo ter os resultados? O que você já trouxe para outra pessoa, para outro advogado como solução e que você pode trazer para esse também? Qual que é o seu know-how nesse tipo de solução, né? O que você já viu acontecendo? Então, olha só a quantidade de informações que a gente consegue ir aprimorando ao longo do tempo. Quando que você, se por um outro lado, você atendesse vários tipos de segmentos e vários tipos de nicho, você não vai ser especialista em nenhum específico. É claro, você não tem que
não existe uma obrigação em você trabalhar com um nicho específico. Então, vamos supor, se não realmente não é o que eu quero é atender vários nichos, e é claro que dentro disso também você consegue trazer boas soluções, mas nunca vai ser algo tão aprimorado e específico quanto você trabalhar com um nicho específico, tá? E aí, vamos supor que você está começando nessa agora, que você ainda não sabe qual nicho você quer começar a trabalhar. Tem alguma coisa aqui me incomodando. Você não sabe ainda qual que você quer começar, né? E aí, como que você faz para pesquisar? Como que você faz para começar a entender? Porque a gente tem que ter sempre um ponto de partida, de onde que você vai partir para conseguir atender essas pessoas. O melhor lugar para você fazer isso é dentro do Instagram. Eu não sei se você já percebeu, mas o algoritmo do Instagram, ele funciona completamente diferente do algoritmo do YouTube, tá? Estamos fazendo um parêntese aqui para a gente entender onde que a gente vai dar nessa história, tá? O YouTube, muito diferente do Instagram, o YouTube, ele a sensação que eu tenho é que ele vai vendo o que você vai assistindo ao longo de um certo período de tempo que é muito maior, tá? É um período grande de tempo. Então, nesse período grande de tempo, sei lá, 30 dias, um mês, meses, eu não sei que período que é isso, ele vai analisando aquilo que você gosta e vai colocando várias outras mesmas coisas daquelas que você quer lá dentro da sua página inicial, tá? Então, quando eu abro aqui, vou abrir aqui o meu YouTube, só para você entender o que eu tô falando. Então, aqui eu tô dentro do meu YouTube, tá? E aí, o que acontece aqui dentro do meu YouTube é que ele sempre vai trazer as mesmas coisas, tá? E aí, isso até é ruim, porque eu fico meio que viciada nas mesmas coisas, ele nunca me traz nada de diferente. Então, se eu venho aqui e clico no YouTube, por exemplo, né, para ele rodar de novo, ele carrega basicamente os mesmos vídeos, os mesmos canais, que nem necessariamente esses canais todos aqui, nenhum deles eu sigo, mas ele sempre fica mostrando as mesmas e as mesmas e as mesmas coisas. Mesmo se por um acaso eu venho aqui e vejo algo completamente diferente, que não tá dentro da minha bolha, vamos colocar assim, né? Vamos supor que eu assisti coisas diferentes. Ele não passa a me mostrar essas coisas diferentes. Ele continua sempre mostrando as mesmas coisas, tá? Então ele parece que ele tem um delay muito maior para entender que você, por exemplo, mudou. De repente agora eu quero assistir uma outra coisa. Ele tem um delay muito grande para te mostrar, para te sugerir novos vídeos, tá? De assuntos diferentes. Ele sempre tem esse delay. E isso é até ruim, porque às vezes eu quero ver algo diferente do que eu estou vendo e eu não tenho essa possibilidade, porque ele não me mostra coisas diferentes daquilo que eu estou acostumado a ver. Ao contrário disso, aqui no Instagram, por exemplo, se eu venho aqui na pesquisa, não é aqui. Quando eu venho aqui no Reels, por exemplo, se por um acaso eu tô vendo Reels, tá? E é óbvio que ele parte do princípio de coisas que eu tenho costume de ver. Por exemplo, bichinhos. Então, sempre vai aparecer bichinhos. Mas se por um acaso, beleza, tô vendo bichinhos e tal, não sei o quê, e de repente eu vejo algo um pouco diferente, então vamos supor que aqui a comida é outra coisa que eu acompanho muito, mas vamos supor que eu venho aqui na barra de pesquisa e eu vou pesquisar, por exemplo, eu vou colocar aqui, advogado, tá? Vou fazer essa pesquisa e vou colocar aqui, advogado, não sei o que das quantas. E eu venho aqui e assisto um Reels dele, tá? Esse cara aqui não. Esse cara aqui é comediante, peraí. Eu queria um cara, por exemplo, esse aqui. Advogado, ajuda advogados e escritórios de advocacia a faturarem 10x. É esse que eu quero, esse é o cara que eu quero ver. Aí eu venho aqui no Reels dele e vou assistir o Reels dele. E vou assistir o Reels dele inteiro, tá? Por quê? Porque o algoritmo do Instagram, ele percebe o tempo que você fica na frente do vídeo para qualificar se esse vídeo é ou não importante para você, tá? Então, eu vou ficar aqui na frente e vou assistir tudo. E vou fazer isso umas 2, 3 vezes. Vou pegar mais uns advogados e vou começar a ver.
já já, o que acontece? Lá dentro do Reels, o Instagram vai começar a me mostrar mais vídeos como esse. E cada vez que eu vejo mais vídeos como esse, eu vou começar a fazer todos que aparecer, eu vou assistir para que isso vire uma coisa, uma massa muito grande. Cada vez mais ele vai me recomendar mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo, mais vídeo. Por que eu quero fazer isso? Para que eu comece a... É como se de uma hora para outra eu virei um advogado pro Instagram. Então, pro Instagram, ele vai começar o quê? A me recomendar vários tipos de vídeos que seriam para advogado. Então, é como se, sou advogado. Por quê? Porque nesse momento eu vou começar a entender quais são os inputs que o advogado está recebendo. E vou começar a anotar todos eles. Olha só, quais são os tipos de conteúdo que o advogado está recebendo? Quais são os tipos de coisa que o advogado está vendo, tá? Então, é como se eu passasse a ser um advogado. O Instagram, ele tá me enxergando como um advogado e ele vai começar a me recomendar vários vídeos que são para advogado. A partir desse momento, eu vou começar a entender o que ele tá recebendo, que tipo de conteúdo que ele tá recebendo, como que é um dia a dia quase no Instagram de um advogado. Tá? E aí a gente vai perceber quais as linguagens, principalmente esses caras que falam com advogado, tá? É importante. Por quê? Porque a gente vai perceber qual a linguagem que eles estão utilizando, que tipo de conteúdo que eles estão utilizando, que tipo de roupa que eles estão utilizando. A gente vai tentar entender a máquina por trás dela. Como que gira, como que funciona, quais são os botões que essas pessoas estão apertando para chamar a atenção do advogado, tá? E a gente vai anotar tudo, a gente vai prestar atenção em tudo para que a gente consiga depois chamar a atenção do advogado. Percebeu que eu estou fazendo o quê? A engenharia reversa. Eu estou me comportando como um advogado para tentar entender como que essas pessoas fazem a mesma coisa, como que elas chamam a atenção de advogado, para daí então eu conseguir chamar a atenção do advogado e entender quais são as necessidades, porque se essas pessoas conseguem chamar a atenção, e é óbvio que a gente vai conseguir perceber, como que eu sei se tá chamando a atenção ou não, né? Como que eu sei isso? Eu sei isso a partir do momento em que o cara que fala com o advogado, ele tem 119 mil seguidores. A partir do momento que eu vejo que um vídeo, por exemplo, que tem 12,4 mil visualizações, o outro tem 84 mil. Então, o que esse vídeo que tem 84 mil tem que eu posso pegar algumas coisas, aplicar dentro da minha realidade, aplicar dentro daquilo que eu sou, para poder chamar a atenção do advogado e ter também visualizações e conseguir ser gestora de tráfego de advogado, fazer página para o advogado, fazer copy para o advogado, fazer social media para o advogado, não importa o que você faz, mas sendo que o seu objetivo é, então, os advogados, tá? Então, é isso que a gente vai fazer, é isso que você tem que fazer, você tem que entender qual que é a linguagem que essas pessoas estão utilizando, tá? E é óbvio que se um usa, o outro usa, você percebe, então, que existe uma padronização desse mercado. Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai identificar os padrões desse mercado. A gente vai identificar os padrões de conteúdo, os padrões de comportamento, os padrões do que as pessoas, como que as pessoas fazem, como que elas se comportam diante desse público. Beleza? Então, é desse jeito que a gente estuda o nicho de mercado, tá? Melhor forma que tem para você estudar os nichos de mercado. E é claro, vai atrás dessas mesmas pessoas lá dentro do YouTube, ver o que elas estão falando, como que elas estão falando, é a mesma coisa. Quais são os comentários? Dá uma olhada quais são os comentários que tem nos vídeos, como que os próprios advogados estão falando. Daí você vai tirar um mar de informações e eu tenho certeza. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para ser notificado de novos vídeos e a partir de agora vai aparecer 2 sugestões de vídeos. Fica aqui para assistir a mais vídeos do canal.